One Piece capítulo 1103. Temos um dos capítulos mais insanos da história de One Piece. Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu me chamo Ítalo Gouveia, sejam bem-vindos a Oddspace. Vamos lá, review do capítulo 1103 de One Piece. O capítulo começa com a capa colorida, onde vemos todos os Mugiwaras festejando a chegada do ano novo com muito sake e com muita carne. E temos ali Luffy, Zoro, Sanji, Brook, Robin, Nami, Usopp, Chopper, Franky, Jinbei festejando juntamente com Momonosuke e Yamato. E lembre-se, nós tivemos nos últimos capítulos na versão animada o Luffy citando que a qualquer momento que eles quisessem, Yamato e Momonosuke poderiam se juntar à tripulação. Então seria esse basicamente mais um ponto que favorece a entrada dos dois no bando e que talvez venha confirmar que em algum momento teremos os dois navegando com o Luffy. Ainda nessa capa nós temos a informação de que o anime de Monsters, que é a adaptação do mangá de mesmo nome, One Shot, de Shiro Oda, que trata da história de Ryuma, afirmando que esse anime chegará mundialmente em janeiro de 2024. E eu estou muito ansioso para esse anime. Espero que esteja todo mundo também bastante ansioso, porque parece que está com qualidade bem boa. O capítulo começa de onde o último terminou, onde vemos a continuação do flashback da Bonnie após ter tido contato com as memórias do Kuma e ver todas as memórias de tudo que aconteceu com ele, onde Vegapunk questiona a ela se ela viu tudo, a qual ela responde que sim, que ela viu tudo. Vegapunk então fala que acabou quebrando a promessa que fez a Kuma e que tudo que aconteceu é culpa dele. Vegapunk então fala que não conseguiu cumprir com sua promessa com Kuma, e ao que vemos a Bonnie em sua forma criança correndo em direção ao Vegapunk e abraçando ele, pedindo desculpas por obviamente ter julgado o Vegapunk mal, achando que tudo que aconteceu com o Kuma teria sido culpa dele, sendo que na verdade não foi. Vegapunk então entrega a Bonnie um presente que seu pai havia deixado para ela como um presente de aniversário de 10 anos, que é um colar com uma forma de sol, onde o Kuma havia afirmado que seria uma forma de protegê-la, e isso se deve basicamente à crença que o Kuma tem em relação ao Nika, o Deus Sol, onde ele acha que a forma de Sol protegeria ela onde quer que ela estivesse com aquele colar, um colar de safira. Bonnie então recebe o presente e o chama de Colar do Sol, e então ela diz que cuidará dele. Vegapunk então explica a Bonnie o que aconteceu enquanto ela estava presa nas memórias de Kuma, afirmando que nesse momento os Chapéus de Palha estavam o ajudando a escapar daquela ilha que estava no momento cercada pela marinha e pelo governo mundial, e que o Chapéu de Palha é na verdade filho de um grande amigo do Bartolomeu Kuma, referindo-se obviamente a Monkey D. Dragon do Exército Revolucionário. E que o destino pode ser algo realmente incrível, pois trouxe ao mesmo tempo para aquela ilha a Bonnie e o Luffy, que chegaram exatamente ao mesmo tempo, chegaram juntos naquela ilha. O flashback finalmente encerra com Vegapunk afirmando que tudo o que aconteceu é culpa dele, e temos a Bonnie nesse momento falando que não, que a culpa não é dele e que na verdade a culpa é do Saturn. E nesse momento temos a transição desse flashback para o momento presente atual lá em Egghead. Temos então um quadro onde vemos que a Bonnie está presa nas garras do Saturn, e o mesmo então começa a falar coisas espantosas e afirmando que o pai dela já não está mais entre os vivos, e vemos também o contexto atual do que está acontecendo na ilha. Enquanto Saturn segura a Bonnie em suas mãos, vemos Franky, Vegapunk e Sanji presos ao chão sem conseguirem se mexer, afirmando que não conseguem sair do lugar por algum motivo, e esse motivo é o poder estranho ainda não explicado do Saturn. Temos então também o Luffy no chão sob os efeitos ainda do Gear 5 envelhecido e enrugado, pedindo por carne para se recuperar, e temos Atlas também citando que gostaria de poder ajudar, mas também não consegue se mover. Vemos também Sentomaru sendo preso pela marinha,
e temos uma cena que é um tanto quanto curiosa, pois vemos o Kizaru pensando em Sentomaru e pensando em Bonnie. Seria esse talvez um indício de que o Kizaru esteja finalmente passando a decidir qual a justiça que ele deve seguir, talvez a justiça onde ele proteja os seus amigos das pessoas que querem causar mal a ele. Vemos que o Kizaru é um cara que ele, desde o começo ele vem flertando com isso, né, sobre qual a justiça que ele deve seguir, pois ele se trata de uma justiça indecisa, onde ele apenas obedece ordens, como ele mesmo cita, né, que é apenas mais uma engrenagem, e talvez teremos aqui mais um indício de que ele pode vir a se tornar um aliado onde ele pode ajudar os seus companheiros. E eu penso que essa cena pode não ter sido deixada a troco de nada aqui pelo Eiichiro Oda, e pode realmente indicar uma mudança de lado do Kizaru nesse momento. Mas voltando, temos alguns quadros mostrando as reações das pessoas ao redor da ilha de Egghead e ao redor do mundo sobre o que está acontecendo na ilha. Vemos pessoas se questionando se o Vegapunk sairá bem dessa, pois o cerco que está ao redor da ilha é um cerco maior ainda do que foi do incidente de Egghead. Vemos então um exército revolucionário onde o Dragon ele questiona Ivankov se ele fosse o Kuma, para onde ele iria nesse momento. Ao que o Ivankov ele responde que se fosse o Kuma, com certeza iria para Maria Joyce. Porém, o Dragon ele cita que o Kuma realmente é diferente deles. E essa cena aqui pode indicar que talvez o exército revolucionário parta em busca do Kuma, e isso pode desencadear o que pode ser o começo da guerra final de One Piece. Talvez tenhamos aqui o começo do embate do exército revolucionário contra o governo mundial, contra a marinha, começando em uma escala pequena, e isso depois ir escalonando para proporções gigantescas e mundiais. Enquanto que o Luffy vai em busca da última ilha, ao mesmo tempo que essa guerra ela começa a se desenrolar. Afinal, já estamos próximos ao final dessa obra de One Piece. Voltamos a Egghead com Bonnie usando seu golpe Future, Distortion, Mitaina, Mirai, Nika em Saturn. Porém, a Bonnie está ficando aos poucos mais fraca nesse momento, e o Saturn ele cita que é óbvio que a Bonnie já ouviu falar sobre Nika, afinal ela é filha de Kuma, mas afirma que ela não sabe exatamente o que é Nika e pensa consigo mesmo que ela ainda não fez a correlação da forma branca do chapéu de palha do Luffy com o Nika. Vemos então nesse momento que o Luffy ele já está se alimentando, e a questão que todo mundo faz é quem, incluindo os próprios marinheiros, perguntam-se quem estaria dando comida para ele nesse exato momento. E vamos nos lembrar que o Caribou ainda está, sim, o Caribou ainda está presente na ilha, e pode muito bem ter sido ele a deixar os alimentos para o Luffy recuperar suas energias. Afinal, ele está cercado pela marinha ali também, junto com o Chapéu de Palha e o Vegapunk. Então para ele também é benéfico que o Luffy se recupere. Afinal, ele também precisa escapar do cerco. Então, Jay Garcia Saturno fala para os marinheiros algemarem o Luffy com Kairosek para que ele não fuja. Vemos então mais um quadro focado no Kizaru, onde vemos ele sentado, mostrando que ele já está aos poucos se recuperando. Teria sido ele a alimentar o Luffy? Ou ele está simplesmente aos poucos se recuperando para poder ajudar o Chapéu de Palha? Talvez vejamos isso nos próximos capítulos. Bonnie então pensa que a sua manipulação de idade não está afetando o Saturn, e o Saturn nesse momento ele fala que foi ele quem deu esses poderes a Bonnie, e isso veio através de experimentos enquanto ela ainda era apenas um bebê. E isso é de uma crueldade sem nenhum precedente. É de uma crueldade incrível o que o Gorosei Sanjay Garcia Saturno vem fazendo ao longo desse arco. E esse capítulo veio para tornar esse personagem ainda mais desprezível, pois esse experimento foi feito com a Bonnie enquanto ela ainda era apenas um bebê. E isso se deu através do extrato da Akuma no Mi, onde eles estavam testando se apenas o extrato da Akuma no Mi seria o suficiente para dar poderes a uma criança.
mesmo sem ter comido o fruto original. Jay Garcia então afirma que foi um sucesso o experimento, que a fruta é desnecessária, pois o seu poder ele se enfraquece à medida que a pessoa toma conhecimento da realidade. O que explica o porquê da Bonnie estar enfraquecendo pouco a pouco, pois ela está se conformando com a realidade de que o seu pai já faleceu, coisa que ela estava se recusando a acreditar até pouco tempo atrás, o que enfraquece o seu poder. E era óbvio que teríamos um nerf no poder da Bonnie, afinal, até o presente momento a gente estava tendo um poder sem aparentes limites, né? E agora a gente tem essa explicação e esse nerf no seu poder. Vemos então Kuma chegando voando na ilha de Egghead, enquanto a Bonnie fala que gostaria de ser como Nika e que acredita nele desde que o seu pai foi raptado, desde que o seu pai foi forçado a trabalhar para o governo mundial, falando que quer libertá-lo e que está procurando por ele esse tempo todo. E que a mera evidência dele não estar mais aqui enfraquece ela. O que voltamos ao ponto anterior, de que se acostumar com a realidade de que o pai dela não está mais entre os vivos, que era o que ela estava imaginando nesse momento, era o que estava enfraquecendo ela aos poucos. Jay Garcia então debocha de Bonnie, afirmando que Kuma também acreditava nessa história de bucaneiros de que gostaria de salvar as pessoas como Nika salvava. Saturno então continua o seu relato desumano de que foi ele quem conduziu os experimentos com drogas em Ginny, na mãe de Bonnie, que mais tarde se tornou a 8ª esposa da Terra Sagrada. Porém, os efeitos colaterais não cessaram. As marcas azuis ainda apareciam e foi um fracasso na opinião dele, passando até as marcas azuis para a sua filha, o bebê recém-nascido, que no caso era Bonnie. Kuma então finalmente aterrissa na ilha, causando espanto para todos os marinheiros que estavam ali presentes. Bonnie então, em lágrimas, ela exclama que tudo isso é culpa de Saturno. E Vegapunk, em total revolta, questiona Saturno sobre ter sido ele a fazer esses experimentos e que tudo isso também é culpa dele, e que ele estava apenas brincando com a família de Kuma, usando a doença de Safira para se aproveitar dele, e que teve que sacrificar a vida do Kuma para isso. E Vegapunk ainda cita que foi de Saturno a ideia de dar a vida de Kuma em troca desse tratamento, e isso é de uma dissimulação impressionante da parte do Jay Garcia Saturno. O cara foi muito descarado em fazer isso, porque além de ter sido causador disso tudo, ele ainda veio com essa proposta de sacrificar o Kuma para o tratamento da sua filha. E o principal disso tudo é que vemos que o Saturno ele não esboça nenhuma reação. É digno de psicopatia, se mostrando de fato alguém que não é humano, pois ele trata os humanos com desprezo. E ele volta a afirmar nesse capítulo que ele é incapaz de entender sentimentos de insetos, pois é como ele se refere aos humanos. Temos então Bartolomeu Kuma chegando no sudoeste da ilha, sendo reportado diretamente pelos marinheiros presentes no local para Jay Garcia, afirmando que Kuma está indo em direção ao centro da ilha e que o chip de controle de autoridade não está funcionando e que é impossível de pará-lo. Jay Garcia afirma que isso é uma bagunça estúpida e que é impossível de Kuma estar presente naquele local nesse momento. Vegapunk então em choque se questiona por que de Kuma estar ali. Bonnie ainda sem ter percebido isso e nas garras de Saturno se sente com medo. Os marinheiros tentam a todo custo parar o Kuma nesse momento, utilizando toda a sua artilharia pesada que tem, toda a sua munição em cima do Kuma, tal qual fizeram com o Barba Branca em Marineford. E nesse momento temos o Kuma cambaleando, caindo, se levantando, caindo novamente e se levantando novamente, seguindo em frente em direção ao centro da ilha, onde a sua filha estava junto com Jay Garcia Saturno. Bonnie está ficando cada vez mais fraca nesse momento e o seu coração está se partindo, o que explica novamente o porquê dela estar ficando tão fraca, pois ela está ainda se acostumando cada vez mais com a dor de ter perdido seu pai, mal sabendo ela que ele já estava ali para resgatá-la.
Os marinheiros tentam acertar a cabeça de Kuma com a sua artilharia, porém é inútil. Kuma ainda segue incansavelmente em busca de salvar a sua filha. E Bonnie nesse momento afirma que talvez seria melhor se ela morresse nesse momento. Tamanha era a dor que ela estava sentindo pela perca do seu pai, lembrando muito o que aconteceu com a Nico Robin lá em Enies Lobby, no seu arco de redenção, onde temos aquela frase que ela fala que quer viver. E nesse momento Saturno reclama por ela estar chorando e fazendo muito barulho e a joga no chão. E prestes a desferir o seu ataque final, temos um momento simplesmente incrível, onde vemos um pai salvar a sua filha. Temos a chegada então finalmente de Bartolomeu Kuma na cena de batalha, onde ele recebe o golpe que seria desferido na Bonnie. Temos nesse momento então Kuma pegando a garra de Saturno, se virando e nesse momento encerrando o capítulo desferindo um soco que parece estar revestido de haki do armamento avançado e talvez haki do rei, ou talvez até o poder da sua Akuma no Mi, onde vamos nos lembrar que o poder da Akuma no Mi de Kuma pode transferir a dor que alguém sente para outra pessoa. E vamos pensar o quanto seria incrível nesse momento o Kuma desferir todos os seus anos de dor em um soco, desferindo assim um golpe que seria talvez um golpe fatal, sendo talvez a primeira morte de um Gorosei confirmada, sendo esse talvez o grande incidente de Egghead. O quão satisfatório seria isso? Seria talvez o soco mais satisfatório da história dos animes e dos mangás, com certeza mais até do que o soco do Luffy no Tenryubito São Carlos em Sabaody. Afinal, Jay Garcia Saturno representa tudo o que há de mal no mundo de One Piece, e não só no mundo de One Piece, mas no nosso mundo real. Existem, por incrível que pareça, pessoas como são Jay Garcia Saturno em nosso mundo, não com superpoderes, mas pessoas que têm poder, têm governo ao seu lado e que estão ali para mascarar os seus erros, para mascarar aquilo que fazem de mal para a sociedade. Jay Garcia Saturno representa tudo que há de mal e de pior do governo mundial de One Piece. E um soco fatal vinha de Kuma, aquele que tanto sofreu nas mãos desse governo mundial, com tamanho poder, com tamanho sofrimento, passando em um único golpe, seria talvez aquilo que fará jus ao seu título de Bartolomeu o Tirano. Tirano esse que destruiria um Gorosei, a mexer no status quo da sociedade do mundo atual de One Piece. E é isso, galera, esse foi o review do capítulo 1103 de One Piece, um dos capítulos mais belos e incríveis de toda essa história desse anime e mangá incrível. Eu me arrepiei em várias e várias cenas desse capítulo. É impossível não se emocionar vendo toda essa história do Kuma e vendo o que aconteceu nesse capítulo e o que provavelmente vai acontecer. Teremos então o final dessa história com um sorriso no rosto, vendo o Kuma e a Bonnie se alegrando junto com o Nika, finalmente comemorando em um banquete, em uma festa, onde fariam alusão a uma das cenas do flashback onde vemos Kizaru, Bonnie, Vegapunk e Kuma festejando, dançando como Nika, só que dessa vez com o Nika verdadeiro próximo a eles. Seria simplesmente incrível. E é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou dessa análise, o que você achou desse capítulo, que está simplesmente surreal. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que irão sair. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E valeu por assistir até aqui, um grande abraço e até mais.